Olá, bem-vindos à nossa Semana da Aceleração RPR. Estamos começando a nossa primeira aula da Semana de Aceleração. Enquanto eu preparo aqui com a nossa equipe para colocar na tela o nosso material, já vai colocando aqui para mim de onde você é, qual a sua cooperativa, qual o teu estado, sistema que você trabalha, a tua função, para a gente poder te conhecer melhor. Coloca no chat aí para eu poder conhecer você melhor, saber de onde você está participando com a gente. Essa é a nossa primeira aula da Aceleração RPR, Semana da Aceleração RPR. E nós vamos compartilhar hoje, quarta e quinta, muitos comos, para que você possa acelerar resultado e produtividade ainda em 2026. Fazer de 2026 o melhor ano em cooperativa, da sua agência, da tua carteira, do seu segmento. A gente sabe que tem muitos movimentos acontecendo nas cooperativas. Nós estamos aqui para compartilhar com vocês os comos. Aproveita já para colocar de onde você está participando com a gente, qual o teu nome, a tua função, teu estado, cooperativa. Se você já foi aluno mentorado, se você já foi, quais retornos e resultados você colheu, conta aqui para a gente. A galera tá chegando, já vai colocando aqui no chat para eu ver vocês. Everton, gerente de agência Sicredi Biomas. Oi, Everton. Quanto tempo, né, meu amigo? É bom rever os amigos por aqui. Inclusive, tem uma turma da Biomas que tá no nosso programa de mentoria. Olha, eu não posso nem citar os nomes, porque eu corro risco grande de esquecer alguns. Nós temos muita gente. Raíla, olha, como eu falei que eu não ia citar os nomes, comecei, né? A Muri, quem mais? Nós temos muitas pessoas ali da Biomas, do nosso programa de mentoria. Muitos profissionais mesmo. Sara, de qual cooperativa você é, Sara? Matheus, gerente PJ, Cicobi, Credimogiana, isso? Batatais, São Paulo. Olha só, essa cooperativa ainda não conhecia, Matheus. Elieide, gerente de operações Biomas. Sara, produto e serviço Unicentro BR. Conheço a Unicentro. Valmir, que é meu amigo, foi diretor. Conheço a Lu, minha amiga da Unicentro, superintendente. Letícia Furlaneto, gerente PF Max Crédito. Já ouvi falar bastante na cooperativa, não conheço ainda, mas já ouvi falar bastante. Luiz Fernando, a gente tem de atendimento Cicobi Aliança, Jardim Alegre, Paraná. Já estive no Paraná em alguns projetos com cooperativas do Cicobi. Que bom ter vocês aqui conosco hoje. Bom, pessoal, começando então, já tem 10 minutos aqui do nosso horário combinado, as pessoas vão entrando depois. Essas aulas, elas ficarão gravadas, não para sempre, tá? Então, até 24 horas depois, vocês conseguem assistir ou reassistir. Então, quem entrou depois ou quer reassistir, esse conteúdo vai ficar gravado das 3 aulas. Depois a gente tira do ar. Mas conforme vocês forem entrando, pode ir colocando aí. Bom, só para eu ter certeza só para a gente saber se o marketing está trabalhando bem, né? Quantos de vocês que estão aqui já me conheceram, já foram alunos, já trabalharam, a gente já se conheceu pessoalmente em algum projeto, algum treinamento, palestra? Dá um sinalzinho aí no chat para eu poder saber. Iago Sicredi MT Pará, Sapucaia, Pará. Imagino que é a Sicredi Sudoeste ou
a grandes rios, né? Instagram. Muito bom, Iago. Bom, pessoal, vocês, né, conhecem essa Kelly. Eu quero apresentar para vocês a Kelly em dois momentos. E para vocês entenderem como o cooperativismo, rapidamente, como o cooperativismo chegou na minha vida, como é que eu cheguei aqui fazendo treinamento, consultoria, mentoria para profissionais de cooperativas. Nasci lá em Turama, interior lá de Minas Gerais. Eu gosto de trazer isso porque geralmente a gente tem mineiros aqui também, né? Na nossa turma, tanto nas aulas que a gente faz online, nas nossas turmas, geralmente tem os mineiros. Então, eu sou lá do Triângulo Mineiro e eu vim para Cuiabá, aqui no Mato Grosso, moro no Mato Grosso até hoje, para fazer faculdade, para construir oportunidades melhores. Eu falo que estudar é um privilégio que a gente tem que sempre investir em educação, porque isso faz toda a diferença. E essa foi a escolha que eu fiz. Eu precisava estudar, porque se eu quisesse construir algo diferente daquilo que se desenhava para mim, seria através da educação. Então, vim fazer faculdade e como chego, né, lá em 2005 em cooperativas. Eu trabalhava numa empresa de aluguel de vestido de noiva. Gente, tem uma mineira aqui, ó, Laura Oliveira, de Divinópolis, ó. Sempre tem os mineiros juntos. E enquanto eu fazia cursinho pré-vestibular, e eu trabalhava de frente a uma agência de uma cooperativa. E eu brinco que eu via aquele povo chegando bonito e feliz, né, sorrindo, eu falava, gente, esse povo deve ganhar bem e ser feliz, né? E aí eu coloquei, falei, olha, eu quero trabalhar aí. Entrei na faculdade, né? Os anos passaram e depois de 2 anos a gente podia fazer estágio. Eu fui fazer um processo seletivo, já sabia que era para o Sicredi, na época pelo CIE, e 40 pessoas, desculpa, 40 pessoas, 3 vagas, passei, gente, entrei. E fui trabalhar na Sicredi Empreendedores, uma cooperativa de realmente pequenos, né, empresários ali em Cuiabá, cooperativa pequena, naquela época, depois foi incorporada, inclusive, uma parte dela pela Sudoeste, que o Iago está aqui participando com a gente, nós temos muitos mentorados da Sudoeste, hoje no nosso programa, o João, inclusive, é um parceiro, já fez, João Coelho, diretor, a Elis, né, os diretores ali, eles já participaram, inclusive, de lives com a gente, no último RPR Direto ao Ponto, o João estava lá, o Fabiano, conheço bastante, e é uma cooperativa que eu tenho um carinho enorme, e uma parte dela depois foi incorporada pela Sicredi Ouro Verde, que também é uma cooperativa pujante aí no SNCC, no Sistema de Crédito Cooperativo, de crédito, Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. Bom, chego em 2005, então, como estagiária, né? Vou avançando aí, sou contratada, vou avançando na carreira em cooperativa. Trabalhei também em bancos, trabalhei em dois grandes, posso dizer que três, né? Trabalhei no Banco Safra, trabalhei no Banco Real, depois Santander, retorno para o cooperativismo em 2005 e fico até 2019, saio já como consultora, depois gerente de desenvolvimento de negócio de uma central, saio em 2019 como gerente de desenvolvimento. Eu falo que o 5 ele tem uma marca especial na minha carreira ali no meu relacionamento com o Sicredi, porque 2005 eu ingresso no mercado financeiro através do Sicredi, foi a minha porta para o cooperativismo, foi a minha porta para o mercado financeiro. 2015 eu retorno ao sistema Sicredi e já na central. E aí, 2019, eu saio, encerro a minha carreira CLT, e agora, 2025, nós fechamos o nosso contrato sistêmico da Fazer com Educação corporativo para, oficialmente, agora via contrato sistêmico, atender as cooperativas. Nós já atendíamos desde 2019, quando eu faço a transição, eu continuo atendendo as cooperativas através de contratos corporativos, mas não havia um contrato sistêmico e a gente oficializou essa parceria em 2025. Então, o 555 aí tem um significado importante para mim com o relacionamento com o Sicredi. Então, 2019, 2024, eu coloquei um outro marco ali, que é quando a gente lança o projeto digital. Nós temos hoje 5 turmas do programa ali do curso do método RPR, e agora a gente segue com um programa mais robusto que eu vou ter a oportunidade aqui de apresentar para vocês também. Nós temos 150 profissionais ali mentorados, com resultados consolidados, um acompanhamento mais próximo ainda. Então, nós temos hoje na Fazer Com
Eu já estou falando da Fazercom, né? Desenvolvimento aqui de pessoas e negócios através de soluções práticas, aplicáveis e orientadas ao resultado. Nós temos dois negócios, um no digital e o outro com as cooperativas através de treinamento e mentoria. Então, para apresentar para vocês, né, que ainda não conhecem o nosso projeto, não conhecem a nossa empresa, não me conhecem, a Fazer com Educação, e apresentar um pouco também da minha trajetória no cooperativismo. Eu falo que a gente faz, a gente compra primeiro as pessoas, né? A gente precisa confiar nas pessoas e para que a gente possa confiar, a gente precisa entender a origem, a gente precisa entender de onde esse negócio surgiu, qual a solidez, né? Tanto da pessoa quanto do profissional quanto do negócio que a gente está conversando ou que a gente está comprando. E aí, essa é a história da Fazer com Educação, resumindo para vocês, e a minha história no cooperativismo no mercado financeiro. E eu quero começar o nosso bate-papo de hoje trazendo algumas perguntas para reflexão. O Iago, o seu João já fez churrasco. Eu quero trazer três perguntas para reflexão de vocês, que nós vamos encerrar na quinta-feira com essas perguntas. Então, eu quero que você anote aí. Gente, é um bate-papo, é uma conversa, mas assim, ó, é mão na massa. Eu não quero que vocês estejam aqui simplesmente ouvindo, enfim, para entrar, sabe, para vocês não levarem para a prática, não consolidarem isso, não aplicarem no dia a dia de vocês. Se vocês quiserem ter realmente relevância, quiserem ver o impacto que a gente vai trabalhar aqui com vocês no dia a dia, vocês precisam aplicar. Então, não sejam passivos aqui, sabe? Tenham uma participação ativa realmente nessas três aulas, para que vocês possam colher resultados depois. Nós estamos trabalhando num projeto com uma cooperativa e eu ouvi da profissional, falou, Kelly, eu nunca comprei um produto teu, eu não sou tua mentorada, mas assim, ó, de todas as semanas RPR direto ao ponto, gratuito, ou com um valor ali só, simbólico, fez muita diferença para mim. Eu apliquei, eu já tive resultado. E o meu desejo é que vocês realmente apliquem e tenham resultado, que vocês não estejam aqui de forma passiva, simplesmente assistindo essa conversa, mas que vocês realmente anotem, implementem e possam colher frutos desse tempo que vocês estão utilizando aqui. Então, anota a primeira pergunta: quais conquistas você e a sua equipe estarão comemorando ao final de 2026? Vou repetir: quais conquistas você e a sua equipe estarão comemorando ao final de 2026? Qual é a visão para o negócio? Que resultados vocês querem construir? Porque, olha, nós já começamos março, né? Daqui 20 dias nós encerramos o primeiro trimestre. E se a gente for pensar na prática, nós temos aí menos de 9 meses para construir o resultado que a gente quer comemorar em 2026. E o que você começar a fazer agora vai fazer toda a diferença. E aí, eu trouxe essa imagem, tem uma analogia que eu gosto muito. Imagina que tinha um homem chegou na cidade do interior, e para nós de cooperativa isso é muito comum, né? As cooperativas, elas são pujantes, muitas vezes a gente chega a ter 70% de share nas cidades menores. Imagina que esse homem chegou nessa cidade, ele viu uma construção no meio da praça. E aí tinha alguns trabalhadores ali, ele chega para o primeiro e fala, olha, o que você está construindo? Né? E esse profissional olha para o homem e diz, olha, estou construindo uma parede, falta um perna, tipo, né? Você não está vendo que eu estou construindo uma parede, estou colocando massa, tijolo, estou construindo uma parede. E ele chega para o outro profissional e pergunta: o que você está fazendo? E esse profissional diz: eu estou construindo uma catedral, que vai ser o cartão postal da nossa cidade. Eu imagino que esse segundo homem, ele poderia até imaginar as crianças brincando no jardim daquela catedral, pessoas se casando, famílias se formando naquela catedral, crianças sendo batizadas, quermesses, a comunidade reunida. Esse segundo homem, ele tinha a visão da construção. O primeiro tinha só a visão da tarefa. E aí a minha pergunta para você, que é o profissional que está aqui assistindo, é: qual é a tua visão do seu negócio? Por que você acorda todos os dias e vai para a tua cooperativa? Você vai para subir mais uma parede? Ou você vai para construir uma catedral? O que você está construindo de fato?
porque faz toda a diferença, gente. A visão, ela nos dá força, energia, disposição para seguir em frente quando as coisas ficam difíceis. E deixa eu dizer para vocês o que está todo mundo dizendo, né? Ser redundante um pouco aqui. As coisas vão ficar difíceis, elas não vão ficar mais fáceis. Ano eleitoral, a economia, vocês estão vendo, as famílias endividadas, as margens das empresas sendo comprimidas, a empresa tem o mesmo faturamento, entretanto, a redução de margem e, consequentemente, a redução de capacidade de pagamento. Gente, está fácil emprestar? Não, né? A gente tem que, os PJs aí comigo, a gente tem que convencer o empresário, mostrar para ele onde ele vai aplicar o recurso, mostrar para ele que tem viabilidade, quanto ele vai ganhar e que ele vai conseguir pagar, porque ele está com medo. Então, você tem que ir lá no salão de beleza lá da tua cidade e falar, ó, você já tem um grupo gerador? Já pensou, né? Você como diferencial aqui, você, né, olhar o telhado, olhar lá o plano diretor da cidade, falar, olha, você não tem uma filial lá, né? Está crescendo para lá, você vai deixar seu concorrente chegar lá primeiro? Quem pode não quer, quem não pode quer emprestado. Eduardo, amor ao próximo, né? E a gente vai falar sobre amor ao próximo, gente. Você sabe o que é praticar o amor ao próximo? No crédito, especialmente, vocês precisam praticar muito amor ao próximo. Não deu certo? Próximo, né? Mas como é que pratica amor ao próximo se não tiver base de cooperados? Não tem jeito. E aí entra outra estratégia, prospecção. Como é que tá a qualidade da tua base? Porque é o seguinte, é com essa galera que você vai ter que dançar. Quem você está trazendo para dentro de casa? Como é que você está construindo tua base de cooperados? Você está escolhendo ou está sendo escolhido? E aí a gente trabalha dentro do nosso método 5 estratégias de prospecção, porque as pessoas têm dificuldade. Hoje, os profissionais em cooperativas hoje têm muita dificuldade de prospectar novos cooperados. E eu falo para vocês assim, ó, porque eu já atuei em mercados em que todo mundo conhece cooperativa, tem quase uma cooperativa a cada esquina, e qual era a objeção? Ah, todo mundo já é de cooperativa. E aí também já atuei em praças, em mercados em que ninguém conhece cooperativa, tem que vender o que é cooperativa. E aí, qual era a objeção? Ninguém conhece cooperativa. Pô, você quer o mundo perfeito? Não tem, né? Então a gente tem que ter a nossa estratégia, o nosso pipeline de prospecção, para a gente construir uma boa base, para que dessa base a gente possa ter um pipeline robusto e os negócios aconteçam. E eu vou ensinar para vocês como fazer isso. Então, seguindo aqui com a nossa segunda pergunta, é que profissional você terá se tornado ao final dessa construção? 2026 não será fácil, mas eu vou dizer para vocês que tem 20 anos nesse negócio e nem um ano ninguém disse para mim, nossa, esse ano vai ser fácil, mamão com açúcar. Tá tudo certo. Tem, né? E a gente vai lidar com o ano e a gente vai sair do outro lado profissionais melhores, mais robustos, mais experientes, com mais expertise. Agora, para isso, eu preciso fazer uma escolha. E a escolha não é lá no final, a escolha é agora. E a escolha é que movimentos e mudanças você e sua equipe precisarão fazer para garantir essas realizações. Para garantir a realização da comemoração dos resultados que vocês querem estar comemorando lá ao final de 2026, mas também a realização do profissional que você vai se tornar, que a sua equipe, os profissionais que você terá na sua equipe ao final de 2026. Então, essas são as 3 primeiras perguntas que vão mover a nossa conversa nessas 3 aulas. E aí eu preciso fazer um compromisso com vocês precisam querer mais do que eu. Porque, gente, eu não tenho preguiça de dar aula, eu não tenho preguiça de ensinar, eu não tenho problema nenhum em compartilhar, mas eu não posso ir lá e fazer por vocês, eu não posso aplicar por vocês precisam querer mais do que eu. Não vai ser fácil? Não vai, mas dá para fazer. Dá para sair do outro lado um profissional melhor, comemorando o resultado. Nós vamos mostrar para vocês nessas 3 aulas muitos do como, muitos comos. Se você colocar em prática, você vai ter resultado. Então, a minha missão aqui é entregar para vocês comos de forma prática, aplicável, para garantir execução comercial de resultados.
E como é que a gente faz isso, Kelly? Como é que você faz isso? Através do nosso método de gestão comercial RPR. E ele é o caminho para você dobrar a sua produtividade em até 4 meses, mesmo que seja a sua primeira gestão. Sua primeira gestão na agência, na carteira, no segmento. Nós temos ali assessores de segmento, nós temos GDNs, nós temos hoje, no nosso programa de mentoria, gerentes regionais, nós temos até alguns diretores. E se você implementar, gente, não tem como você sair do outro lado da mesma forma. Porque isso aqui é testado e validado. Esses dias eu estava numa uma palestra e aí o consultor que estava nessa palestra fez alguma provocação. Kelly, mas assim, ó, e se a equipe não fizer? Falei, bom, aí tem um ponto, né? Ela pode não fazer, porque a gente precisa entender cadeira, né? A cadeira em que eu estou sentada e quais são as responsabilidades, os comportamentos, as entregas, os resultados esperados dessa cadeira. E a gente vai falar sobre isso também. Porque eu posso escolher não sentar na cadeira, mas se eu sentei na cadeira, não tem escolha, eu tenho que fazer. E nós vamos trazer aqui para vocês como fazer de forma mais eficiente. Então, mesmo que seja a sua primeira gestão de agência, mesmo que você esteja no escritório de negócios, mesmo que você tenha feito a transição da área administrativa para a área comercial, enfim, dá para você aplicar e dá para você dobrar primeiro produtividade, depois, como consequência, resultado. E esse método, ele é fundamentado em relacionamento, resultado e performance. Relacionamento com quem, Kelly? Com o cooperado e com a comunidade. Posicionamento junto à nossa comunidade. O nosso diferencial como cooperativa, um dos nossos diferenciais é estar na nossa comunidade, mas a gente não pode fingir que está. A gente precisa estar de verdade, a gente precisa aproveitar esse diferencial, porque senão que diferença faz dizer que eu estou, ter essas agências bonitas, parrudas aí na comunidade, se a gente não aproveita esse diferencial? E a construção do relacionamento com os nossos cooperados porta para dentro. E eu vou dizer para vocês, pela minha experiência, o diagnóstico, eu vou começar aqui com vocês uma parte do nosso diagnóstico, mas é muito comum, né? O que a gente encontra ali quando a gente vai olhar sobre construção de resultado? Geralmente, 90%, 80% do resultado das agências, das carteiras e às vezes até da cooperativa, 20% dos cooperados. Kelly, e os outros 80% dos cooperados? Eles não querem gerar resultado para a cooperativa? Não, nós somos inativos com eles. A gente não está fazendo negócio com eles. A gente está sentado esperando para tirar pedido e as coisas acontecerem. E aí, a construção do resultado e a composição, não, porque não é resultado a qualquer preço, não é resultado de qualquer forma, é um resultado que se consolida. Não pode ser uma montanha russa. Um mês a gente entrega, outro mês não. Um mês a gente está feliz comemorando, outro não. Nós temos que ter uma estrutura, uma performance comercial que nos garanta, que nos proporcione resultado recorrente, consistente, não concentrado, né? Não concentrado em poucos cooperados, em poucas operações, em um nicho específico. Então, essa construção e composição do resultado ela é muito importante. Só que o que garante tudo isso é performance, é o dia a dia, ou seja, é a estrutura do headcount. Nós temos profissionais da nossa mentoria que só dele olhar o headcount da agência dele, ele fazer algumas mudanças, gente, já dobra a produtividade, consequentemente resultado. Uma mentoria que eu fiz com ele, falei para ele, falei, olha, como é que está o teu headcount? Fala para mim, como é que está estruturado? Cara, eu mudaria isso, isso e isso. Ele vai lá e muda. 2 meses depois, dobrou a produtividade. Acordos de performance com a equipe, tem muitos profissionais que eles não fazem feedback com a equipe, muitos líderes, não é porque ele não sabe uma metodologia de feedback, mas porque ele não sabe como construir acordo de performance, gente. E feedback tem dois objetivos: reconhecimento, ajuste de rota. E como é que eu vou reconhecer ou ajustar uma rota que eu nunca combinei, que eu nunca construí? E a gente tem metodologia para isso. Desenvolvimento da equipe, ritos de execução comercial e liderança, otimização do tempo, giro da carteira de forma eficiente. Não é qualquer forma de fazer o giro, tem uma forma certa e tem metodologia para isso. A gente tem inteligência por trás disso, que faz com que os nossos alunos dobrem produtividade e resultado.
construção de pipeline, cadência e conversão de negócios. Então, isso aqui vai sustentar essa construção do relacionamento de valor e do resultado perene, de um resultado que vai se consolidar, que vai trazer constância ali, crescimento constante para o negócio, seja para a carteira, para a regional, para o segmento e para a agência. E aí aqui a gente tem algumas premissas que eu quero compartilhar com vocês. E aí eu quero que vocês, enquanto eu estou falando aqui, que vocês vão façam reflexão sobre como está o momento da cooperativa de vocês e o momento do negócio de vocês. Como eu pedi desde o início, como bom acordo, não sejam passivos aqui nessa conversa, mas façam as anotações e façam reflexão do que está acontecendo no negócio de vocês. Eu acredito muito, e nós temos aqui por premissa, que a nossa atuação ela tem que ser pautada pelo propósito e essência cooperativista, mas também por objetivos, metas e resultados claros. Isso, gente, é o nível individual, não é só no grupo. Infelizmente, nós tivemos um movimento aí nos... Graças a Deus isso está mudando, né? Nós tivemos aí um movimento nas cooperativas, vamos pegar ali por volta de 2020 até 2023, algumas cooperativas aboliram meta individual. E o que que a gente teve, gente? Profissionais perdidos. Profissionais que não, sem direcionamento, sem saber o que, sem alinhamento de expectativa de performance, líderes que não podiam desenvolver, que não conseguiam desenvolver os seus profissionais porque não podiam ter uma avaliação individual. Graças a Deus, a gente vê que esse movimento, assim, as cooperativas entenderam que esse não é o caminho, inclusive muitas cooperativas que fizeram isso hoje estão voltando ali, seja em forma de OKR, seja em forma de meta realmente individual, olhando para a performance individual. Então, isso é o propósito e essência cooperativista e o objetivo, metas e construção de resultado tem que estar muito claro no âmbito individual e no âmbito do grupo. Se a gente fica só no propósito e essência cooperativista, a gente tem dificuldade de transformar relacionamento em negócio. Cooperado com baixo vínculo, sem principalidade, resultado concentrado, tanto em poucos cooperados quanto em poucos profissionais. É aquela história de cooperado gosta da gente, mas na hora de fazer negócio atravessa a rua e faz com o nosso concorrente. Se está do outro lado, também é aquela história de missão dada, missão cumprida, mas que profissionais que acabam avançando pela competição e não pela cooperação. A gente não tem venda consultiva, né? Às vezes até tem venda consultiva, né? Uma negociação estruturada, mas está desconectado dessa identidade cooperativista. E aí a gente tem profissionais e cooperados alheios aos seus papéis. Papéis e responsabilidades, né, gente, enquanto dono e do negócio e enquanto usuário. Vou trabalhar com vocês ali a parte do ciclo de relacionamento e de como é importante, na janela de ouro, nos 90 dias, a gente trabalhar isso com os nossos cooperados na entrada. Porque esse é o momento perfeito para a gente trabalhar, no momento da ativação. Kelly, se não foi feito, cara, vai ter que fazer no giro da carteira, não tem o que conversar, tem que fazer depois. Mas o momento ideal é na janela de ouro, ali nos 90 dias, no momento da ativação. E, né, baixa percepção aí dos benefícios da cooperativa para si, né, para o colaborador, para os cooperados e para a comunidade. Agora, gente, a gente tem uma situação que é dolorosa, que é nesse momento, nesse estágio, ou nesse cenário em que, infelizmente, a gente ainda encontra muito que os profissionais eles têm dificuldade dessa compreensão da relação cooperativa-cooperado. Ou fica muito só para um lado, né? E aí a cooperativa, a gente faz negócio com cooperativa, com o cooperado ganha-perde, né? O cooperado ele tem tudo e a cooperativa nada. Ou falta clareza sobre essa parte dos papéis e responsabilidades. Muitas vezes, nesse caso aqui, as vendas elas são muito dependentes de campanhas e premiações. Se não tem campanha, não vende. Se não tem premiação, não vende. Gente, isso não pode acontecer, né? E olha que eu gosto de uma campanha, tá? Mas a campanha, ela é um instrumento de construção de cultura de alta performance que a gente quer, desde que ela tenha uma mecânica muito bem feita. E aí a gente tem aqui negócios sustentáveis, ambiente tóxico, cooperado insatisfeito. Eu já vi situação seguinte, o cooperado fala, ó, eu brinco que é assim, o cooperado chega e fala, olha, eu quero um consórcio, então você volta semana que vem, que é a semana do seguro, tá? Então só consórcio a semana que vem.
Então, ao invés de olhar para o cooperado, para a necessidade dele, ao invés de fazer uma construção ali saudável, ganha-ganha entre cooperativo e cooperado, não. E qual é o convite? Se a gente quiser construir essa cultura de alta performance, a gente precisa convidar os profissionais, as cooperativas, os negócios a vir para cá. Profissionais que constroem, entregam resultados consistentes, alinhados ao propósito, essa atuação pautada pela essência, né, e valores cooperativistas, clareza quanto a objetivos e metas, muita clareza, né, orientação para resultado e eficiência na execução, porque, gente, o plano pode ser lindo, se falhar na execução, o resultado não acontece. Cooperativas sólidas são formadas, construídas por equipes alta performance. E equipes alta performance são compostas por profissionais e líderes comprometidos com a alta performance. Então, olha para a tua agência, para o teu negócio, para a tua equipe e se pergunte: eu tenho profissionais da minha equipe comprometidos com a alta performance? Eu sou um profissional comprometido com a alta performance? Eu tenho um líder ou sou um líder comprometido com a alta performance? Quais são as características desses profissionais comprometidos com a alta performance? A primeira coisa, clareza sobre responsabilidades e expectativas de performance individual. Tem que saber o que se espera de mim. Porque se eu não sei o que se espera de mim, eu não sei se eu estou entregando corretamente, eu não sei o que eu preciso me desenvolver, então eu também não tenho base para a construção de um PDI. E aí a gente fica no achismo, né, gente? Isso gera uma insegurança. E eu vou dizer uma coisa para você que é líder. Profissionais alta performance, profissionais comprometidos com desempenho, eles não ficam em ambientes em que eles não têm clareza de responsabilidade e alinhamento de expectativa, porque eles querem crescer. E aí, se isso fica, se tem uma nuvem sobre o que eu preciso fazer, o que eu preciso entregar, como é que eu preciso me desenvolver, como é que eu cresço, me desenvolvo, gente, profissional alta performance não fica nesse ambiente. Então, se você que é líder não tem isso muito alinhado, faz esse alinhamento com a tua equipe. Se você que é um profissional, e se você entende que isso não está alinhado com o teu gestor, volta lá e pergunta, gestor, ó, quais são as minhas responsabilidades, quais são os comportamentos esperados de mim, quais são as entregas e os resultados esperados. Eu preciso ter muita clareza sobre isso, porque daí eu vou entender se eu tenho competência hoje para fazer essas entregas, para esse acordo, para cumprir esse acordo de performance. Se eu não tenho, em que eu preciso me desenvolver? Você que é gestor de carteira, eu sei que nós temos muitos gestores de carteira aqui hoje. Você tem dois papéis. Você tem um papel de gestor da tua carteira e você tem um papel de consultor. Quando você está dentro da agência, você precisa conhecer os teus números, conhecer os números da tua carteira e você precisa entender que você precisa construir resultado dessa mini cooperativa que você tem para gerir. E você precisa aprender a fazer isso numa carteira. Por que, Kelly? É tão importante que você aprenda a fazer isso na tua carteira, porque quando você tiver uma agência, vai ampliar. Então, a tua carteira é o momento de você aprender. Você precisa entender qual que é a margem de contribuição da tua carteira, que é o resultado. Como é que é construído o resultado com produtos e serviços. Cada produto e serviço, como é que é construído, quais são os custos, quais são as receitas. Você precisa entender qual a margem de contribuição dos seus cooperados, qual resultado se espera para o perfil da sua carteira. Você precisa conhecer os seus indicadores, precisa saber qual que é a tua margem hoje de crédito, qual o custo da captação, qual é a tua receita com produto e serviço livre de risco, quais são os teus IPPs, seus indicadores. Você precisa fazer gestão. Só que tem um outro chapéu, você precisa exercer o papel de consultor também. O consultor é quando você vai para o mercado. Então, eu gosto muito da analogia do Homem de Ferro, porque para mim ele faz isso muito bem, né? Quando ele está lá na sede lá dos Vingadores, ele está planejando, ele está entendendo, está olhando o negócio ali, né? No caso, a estrutura dos Vingadores, e quando ele está lá fora no campo de batalha, ele bota a armadura e faz lá como vai lá fazer acontecer. Então, quando você vai para o mercado, quer visitar o teu cooperado, quer trazer negócio, você bota a tua armadura e você vai lá para entender o contexto e trazer os negócios para dentro de casa. Só que você tem que... Só que os dois papéis precisam andar junto. Nem só consultor, nem só gestor. E aí você precisa se desenvolver para atuar nos dois.
Além da clareza das responsabilidades, expectativa de performance, você precisa ter uma rotina de execução que sustente os resultados que você quer construir. Rotina de execução. Isso aqui faz toda a diferença. A gente vai falar sobre isso. Esses profissionais comprometidos com a alta performance, eles também compram aquilo que eles vendem, gente. Compram o modelo de negócio cooperativista, compram a cooperativa e os produtos e serviços ofertados. E aí aqui eu tenho dois contextos. O primeiro é aquele profissional que ele não acredita na cooperativa, ele não acredita nos produtos e serviços, ele não conhece e ele não vai vender. A gente, eu brinco, nós temos aqui um curso de vendas e negociação e a gente trabalha objeção também nesse curso. E as objeções, o pessoal fala, ah, quero uma bala de prata, né? Eu quero aquela argumentação que mata qualquer objeção. Gente, não tem, desculpa, mas não tem. O que a gente precisa entender quando a gente vai lidar com objeções, primeira coisa é a origem, né? E nós temos 4 tipos de origem de objeção. Primeiro, eu não preciso. Se o teu cooperado acha que ele não precisa, logo ele não compra. Kelly, mas ele precisa, mas ele não acredita que ele precisa. Então, você precisa fazer com que ele entenda que ele precise. Ele tem que estar ciente dessa necessidade. O segundo tipo de objeção é urgência. Ou seja, primeiro eu preciso entender que eu preciso, segundo eu preciso resolver. Por exemplo, eu, Kelly, tenho que fazer uma cirurgia já há alguns anos, por conta de uma rinite alérgica crônica. E eu sei que eu preciso, mas o ponto é, eu preciso agora, tem 4 anos que eu venho postergando, né? Então é urgência, porque para eu preciso parar 20 dias, e eu não sei se eu quero parar 20 dias, porque não é urgente. Enfim, preciso, né? Mas se fosse urgente, eu já teria parado. Terceiro, confiança. Eu entendo que eu preciso, eu entendo que é urgente, mas eu não confio em você, no seu produto ou na sua organização para me fornecer essa solução. Então, vou trazer o exemplo aqui, né, da minha cirurgia. Eu entendo que eu preciso entender que é urgente, eu preciso confiar no médico que vai fazer. E eu confio até no médico que eu tenho lá para fazer. Nesse caso, a minha objeção é urgência mesmo. A última objeção é preço. E, infelizmente, é essa que muitos profissionais já vão de cara, né? Tudo acha que é preço, taxa. E ninguém, gente, ninguém quer comprar taxa mais barata e nem preço menor, tá? Vamos entender isso. E aí, preço vem por comparação, porque eu realmente não tenho condições, ou por percepção de valor, eu não acho que vale tudo isso. Então, quando a gente vai trabalhar a objeção, a gente precisa entender qual é a origem. E quando a origem da objeção é do profissional? Quando é você que tem a objeção. Eu já tive situações de fazer mentoria e a gerente falando do cartão da cooperativa dela, mas ela falou tão mal, ela colocou tanto defeito naquele cartão. E eu tenho o cartão, eu gosto do cartão, e quando ela terminou de falar, eu falei: olha, eu tô quase não gostando mais do cartão, de tanto defeito que você colocou nesse cartão da cooperativa. Porque ela não acredita. E aí a reflexão que eu quero fazer com você, profissional, alta performance, que está comprometido com a alta performance, é: você compra o modelo de negócio cooperativista? Você realmente acredita nesse modelo? Você compra a sua cooperativa? Você realmente acredita na sua cooperativa? Você compra os produtos e serviços ofertados? Você acredita que essa é a melhor solução para o seu cooperado? Porque se você não acredita, mesmo que você não diga com as suas palavras, a sua expressão, ao vender para o cooperado, vai transmitir objeção. E aí não tem como reverter isso, a menos que você acredite. E a outra pergunta é: você usa os produtos e serviços da sua cooperativa? Sabe o restaurante que você vai e fala: olha, me indica qual que é o prato que você me recomenda aqui? E a pessoa fala: não, eu nunca comi aqui, eu nunca experimentei esse prato. Tem muito profissional de cooperativa que nunca experimentou esse prato. Quarto, reconhecem o que é bom e estão dispostos a construir o que falta. Gente, eu não estou aqui para dizer para vocês que cooperativa é né, é tudo perfeito e tudo funciona. Nossa, não, é a vida real, eu sei, eu vivo cooperativa, gente, né? Se eu chegasse e dissesse para vocês, você ia falar: Kelly, você trabalha onde?
que expert em cooperativismo de crédito que você é, que você não conhece a nossa realidade. Mas dizer uma coisa para vocês: aqui você pode ajudar a construir, aqui você pode participar da construção. Se você não pode, talvez é hora de você pensar se você quer ocupar essa cadeira nesse lugar, nessa cooperativa. Mas, em geral, as cooperativas nos permitem participar da construção. Então, a gente faz o melhor que a gente pode, nas condições que a gente tem, e a gente contribui com o que falta. E a cooperativa nos dá essa oportunidade. O quinto é: prestam conta e não esperam ser cobrados. Mas quando são cobrados, também não se ofendem, porque profissionais comprometidos com a alta performance, eles não se ofendem por serem cobrados. Sexto, protagonistas das próprias carreiras. Entenda uma coisa: a cadeira é da cooperativa, a carreira é sua, não confunda. Tem muito profissional que acha que a cadeira é dele e a carreira é da cooperativa, terceiriza. Kelly, me dá um exemplo. É o profissional que senta na cadeira de gerente de agência e acha que a cooperativa tem obrigação de desenvolver a carreira dele, curso, mentoria, formação, para que ele desempenhe bem na cadeira. Não, meu amigo, a cadeira é da cooperativa. Se você quiser sentar na cadeira e permanecer nela, você precisa cuidar da sua carreira. Você precisa se desenvolver, ter competências para poder desempenhar ali. Caso não, a cooperativa vai trocar o profissional que senta na cadeira, porque dela é a cadeira. E ela pode fazer essa escolha. Se você não é obrigado a sentar na cadeira, mas se você sentou na cadeira, você tem que se comprometer com o resultado e, consequentemente, você tem que se comprometer com a competência, com a habilitação para entregar o resultado que aquela cadeira precisa. E aí, líderes que estão aqui, vocês estão construindo cadeiras personalizadas para a equipe de vocês sentar? A gente vai falar sobre headcount. É um dos pontos que eu quero trazer aqui para vocês nas próximas aulas. Porque o que eu tenho visto de líder construir cadeira personalizada para a equipe dele. Ah, mas fulano não gosta de visitar, então vamos construir uma cadeira aqui para ele não ter que visitar? Não, mãe. Ele pode não sentar na cadeira, mas se ele sentou na cadeira, ele tem que visitar. Aí vem um bom acordo de performance. Porque a carreira é dele, a cadeira é da cooperativa. E a cadeira, ela tem responsabilidades, ela tem comportamentos esperados, ela tem entrega e ela tem resultados esperados. Profissionais protagonistas com as próprias carreiras são profissionais comprometidos com a alta performance. Ele escolhe em que cadeira ele quer sentar e ele se prepara para sentar nessa cadeira e fazer as entregas. Isso é um profissional protagonista. Comprometidos com o resultado individual e do grupo, da equipe. Não é só da equipe esquecer o meu individual. Não é só o individual e não me comprometer com a equipe. As duas coisas precisam andar juntas. Kelly, você falou do profissional, ok? E o líder? Quais são as características de um líder comprometido com a alta performance? Gente, a primeira coisa é a visão para o negócio. Bons líderes sabem que a visão inspira e mobiliza as pessoas. Se você é líder e você não construiu uma visão para o seu negócio em 2026, e você não vendeu isso para a sua equipe provavelmente está focada só na tarefa. E sabe o que vai acontecer quando a coisa ficar difícil? Eles vão construir outra parede, porque eles não têm visão da catedral. A sua equipe tem a visão ou a sua equipe está comprometida com a tarefa? Está só subindo parede? Segundo, esse líder tem um plano de negócio. Tem clareza, esse plano de negócio dá clareza e direção. Quais são os elementos de um bom plano de negócio, gente? E eu vou trazer isso aqui para vocês, porque a minha missão aqui é que vocês saiam com todo o direcionamento para construir o plano de negócio de vocês, seja para a carteira, para a agência e para o segmento. Primeiro, a visão, uma visão clara. Segundo, objetivos. Nós temos 5 grupos de objetivo, tá? Os objetivos são a parte macro da visão. É aquilo que quando, se, concretizar, a visão também vai se concretizar.
E anota aí, porque esse aqui não está nesse slide, mas se você já quiser pensar no seu negócio, eu quero que você anote aí. Primeiro, resultado com produto e serviço livre de risco. Gente, um negócio. E aí, quando eu falar negócio, você entende a sua agência, a sua carteira, o seu segmento, a sua regional, a sua cooperativa. Um negócio cuja receita líquida, e é líquida, tá? Não é bruta, receita líquida com produtos e serviços, corresponde a uma grande parte, ou talvez até 100% do custo operacional, do custo administrativo, é um negócio que é menos vulnerável às oscilações do mercado. Por quê? Quais são os 3 tipos de receita que a gente tem no nosso negócio de cooperativa? Receita com produtos e serviços livre de risco, receita com crédito, receita com captação, certo? Então, para que você tem que trabalhar? Para a tua receita líquida com produtos e serviços, fora crédito e captação, ser suficiente para cobrir os teus custos administrativos. E aqui, gerente de agência, todo dia primeiro a gente acorda, né, com um boletinho para pagar. Qual é o teu custo administrativo hoje? E quantos por cento da receita líquida de produto e serviço livre de risco cobre o teu custo operacional? Eu tenho visto gerente se enganando demais. Ah, Kelly, a gente pega o bruto. Não é o bruto, meu amigo, é o líquido, porque o bruto tem que pagar o custo ainda. Por exemplo, adquirência, não é MDR bruta. Cartões, não é receita bruta. A gente tem alguns produtos que tem ele comissão, não vai ter custo, mas é a receita líquida. E aí, muitas vezes, a galerinha se surpreende quando começa a olhar o líquido e ver o quão dependente é o negócio de crédito ou, às vezes, de centralização financeira. Então, é definir esse objetivo. Por exemplo, Kelly, hoje, né, a minha receita líquida com produtos e serviços corresponde a 30% do meu custo operacional. Ok. Logo, você precisa pensar o que você vai construir esse ano para que você seja menos dependente das outras receitas. O outro objetivo é crédito, construção, crescimento sustentável do crédito. Algumas agências, algumas carteiras, alguns negócios vão olhar para esse crescimento pensando em redução de provisão, outros crescimento de carteira, outros aumento de margem, melhoria de margem, porque, gente, tem carteiras aí que são o dobro, né, em termos de volume, mais 50% da receita, às vezes ainda fecha negativo. Terceiro, captação, crescimento sustentável da captação, e aí você vai olhar para a liquidez, para a Basileia. Quarto, relacionamento com cooperado e comunidade, porta para dentro, porta para fora. E tem muita gente que precisa aumentar o baile. O baile está vazio, não dá para praticar amor ao próximo. Vou dar um exemplo para vocês. Esses dias estava numa mentoria, o gerente de agência, eu gosto de número, tá, gente? Às vezes eu tenho mais facilidade de guardar número do que nome de pessoas. Mas gosto muito de gente também, só que número, a minha facilidade é maior. E aí eu me lembro que esse gerente estava com 1.791 cooperados. Falei, beleza, ok, 1.791 cooperados, dá para começar a dançar o baile. Mas quantos por cento desse tá na tua estratégia digital? Alguns sistemas chamam de PA digital, outros chamam de célula de relacionamento. Mais de 1.000, tá, gente? Sobrava 700 e alguma coisa dentro do PA. Falei, bom, já diminuiu mais de 50%. Agora, com quantos desses você consegue operacionalizar crédito? Quantos estão enquadrados dentro do apetite a risco da tua cooperativa? 194. Ou seja, meu amigo, você não tem uma agência, você tem uma carteira. Então, por mais que você diga que você tem 1.790, quase 1.800 cooperados, teu baile está vazio. Você precisa trazer gente para o seu baile, ou você não vai conseguir dançar. Kelly, mas receita com produto e serviço é importante? É, mas crédito também é.
Negócio também é. Crédito é o core, né? A espinha dorsal ali, captação e crédito do nosso negócio. Então, você precisa ir para o... Agora, não adianta ir para o mercado e trazer todo mundo para o teu baile, tem que ter critério. Quem é o público que você quer trazer para dentro de casa? Quem são esses profissionais? Faz um pipeline, faz um mapeamento, cria uma estratégia de prospecção, constrói acordo de performance. Como é que você faz para pescar em rede ao invés de vara? E aí a gente vai construindo. E por último, o nosso quinto objetivo, performance da equipe. Porque de nada adianta ter todos os outros quatro estruturados se a gente não tiver gente direcionada para fazer o que precisa ser feito, execução comercial. E a gente olha para a headcount, a gente olha para as cadeiras, a gente olha para aquilo que a gente espera, para a expectativa de performance de cada cadeira, e a gente olha para competências. Quem vai sentar nessa cadeira? O que é necessário que esse profissional tenha de repertório, de conhecimento, né, de competências técnicas e comportamentais, repertório prévio, para que ele possa performar nessa cadeira. Então, além dos objetivos, a gente precisa olhar para indicadores. Indicadores é o GPS, gente. Como é que a gente vai medir se a gente realmente está no caminho e vai chegar lá naquele momento, né? Velocidade, é o nosso GPS. As iniciativas é o nosso mapa. O que que a gente vai fazer de fato, o que a gente vai executar para que os objetivos sejam atingidos e, consequentemente, a visão seja concretizada. Orçamento, porque todo plano de negócio tem que ter um orçamento. E aqui não é olhar meta, tá, gente? É olhar resultado. Por quê? Porque eu posso ter uma meta que não entrega o resultado que eu preciso. E aí, você que é gestor de agência, você que é líder, deixa eu perguntar uma coisa para você. Se você entregar o orçamento de meta e fechar negativo, tá tudo bem? Não, né, gente? Então, nosso orçamento tem que conversar com o resultado que a gente precisa entregar. Plano de contato ativo da nossa equipe, e aí nós temos 5 tipos de contato ativo, e eu vou passar isso para vocês e como vocês vão fazer esse plano de contato nas próximas aulas. E construção do manifesto da cultura de alta performance que a gente quer. Então, esses são os elementos de um plano de negócio. E nenhum gestor de agência, nenhum regional, nenhum GDN, nenhum gestor de carteira deveria começar um exercício sem ter um plano de negócio. Claro. É como se você estivesse indo em direção ao tesouro e não tem nenhum mapa. É como se você estivesse começando a construir tua casa sem ter o teu plano. Por onde eu começo? O que que eu tenho que fazer? Quais são as etapas? Não tem nenhum projeto. Gente, a chance de não dar bom é muito grande, tá? Líderes comprometidos com alta performance, eles lideram pelo exemplo, porque a equipe é espelho. E aí, com a licença desses dois profissionais, né, o Felipe e a Tássia, eu quero mostrar para vocês isso aqui, para vocês verem como é a equipe é espelho do líder. O Felipe, ele é gestor de uma das cooperativas lá da Sicredi Norte Pará. E o Felipe, nós temos o PAGN, o Programa de Aceleração lá, inclusive nós fechamos com a cooperativa, um dos fatores que fez a cooperativa fechar com a gente foi justamente a Tilha, que é um case de sucesso que a gente tem no nosso programa de mentoria, na turma 1. E eu estava aplicando o programa lá na imersão, e a gente faz uma atividade, aquela dinâmica de mímica, né? Passa o recado, passa a mensagem, você tem que passar para o outro até chegar no final. E aí foi muito interessante porque aplico essa dinâmica já há muito tempo e ninguém tinha feito o que o Felipe fez. Só que o que me surpreendeu mais foi a Tássia fazer depois. E o que me surpreendeu foi porque eu não sabia que o Felipe e a Tássia eram da mesma agência, não foi combinado eles ficarem em primeiros, e como a gente faz duas filas, então são atividades diferentes, e por coincidência maior ainda, foi a mesma atividade para eles. Olhem só. Me sinalizaram aqui que está sem áudio, gente. Deixa eu voltar aqui.
Ah, não sei se vocês notaram, mas o Felipe pede para eu repetir 3 vezes. E a Tássia pediu para eu repetir 3 vezes. E é muito interessante porque a primeira vez eu faço, a segunda ela faz comigo, e aí ela fala, pede para fazer, observar dela, percebe que, que ela não consegue, ela pede para eu fazer novamente, ela faz comigo. E aí eu falei, gente, mas foi incrível, porque foi uma turma na sequência, uma turma de líderes, a gente fechou o PAGN lá para uma turma de líderes e para o segmento PJ, que é um segmento muito relevante na cooperativa, e aí ela faz da mesma forma, e daí o pessoal de GP vem falar para mim, Kelly, ela é a gerente PJ do Felipe. Então, para vocês verem que a equipe de vocês, ela ela espelha vocês o tempo todo. Então, se você é aquele líder que reclama, aquele líder que não tem organização, aquele líder que. Gente, é isso que vocês vão receber da equipe de vocês. Para cada solução ou objeção, é isso que vocês vão receber. Agora, se você é um líder que pensa na solução, constrói através da estratégia, foca na solução, constrói o resultado junto, é esse tipo de equipe que você vai ter. Entenda o seu papel de técnico e não jogador caro. Líderes, gestores de agência, vocês não são mais o jogador caro da equipe de vocês. Você é o técnico, e o técnico escala, treina, desenvolve, mas não vai para o jogo, né? Kelly, às vezes eu preciso ir, mas na maioria das vezes você desculpa. É melhor que você vire o assistente do seu time. Kelly, eu vou virar assistente, o seu gerente vai chegar e falar assim, eu tenho 10 contas para abrir, o que que eu faço? Me dá aqui, deixa que eu resolvo. Você pega uma, você divide ali com a equipe, mas não vai, porque o que que é muito comum, o gerente de agência, ele vira o jogador, cara, ele vira o grande gerente, o cavador de negócio e faz da equipe dele os assistentes dele. Por quê? Porque ser gerente de carteira ele já sabia. E o teu papel agora é aprender a ser um bom líder para desenvolver as pessoas, para você escalar o negócio. Porque, primeiro, é desgastante para você. Você não vai conseguir produzir o suficiente para uma agência inteira sozinho. E se você conseguir, o teu elástico está muito esticado, é muito caro, você vai perder a sua família, você vai ter tempo, perder tempo com o que importa. Segundo, você não vai desenvolver a tua equipe, você vai gerar um monte de Peter Panzinho, profissionais que não crescem, que não se desenvolvem, bebês dependentes de você o tempo todo. E aí, profissionais alta performance não querem ficar com um líder desse. Gente, atrofia profissional. Tempos atrás, uma profissional veio conversar comigo, 15 anos de cooperativa, 15 anos na mesma posição, nunca chegou nem a gerente de carteira. Isso é comemoração? Isso é motivo de tristeza. Eu juro para vocês, eu terminei a mentoria com ela e eu perguntava para ela, o que que você quer para sua carreira? E ela dizia para mim, depende do que a cooperativa tem. E eu, não é isso que eu perguntei. Eu terminei, eu fui chorar. Eu não estou exagerando. Porque eu fiquei pensando, gente, como é que eu consigo mostrar para essa profissional e tirar ela dessa atrofia, dessa dependência do que a cooperativa, do que o líder tem para ela? Então, o teu papel é desenvolver as pessoas. Colocam pessoas na agenda. Líderes comprometidos com alta performance colocam pessoas na agenda. Constrói acordo de performance individual com o time, desenvolve. Nós temos uma ferramenta aqui que é a que eu mais gosto, que é o desenvolvimento da maturidade profissional. Acompanhamento de PDI, praticam feedback, reconhece e comemoram com as conquistas. E profissionais, líderes alta performance, tomam decisão. Gente, sentou na cadeira, tem que decidir. Tem que decidir contratar, tem que decidir desligar, tem que decidir se vai emprestar ou não, tem que tomar decisão. Não pode passar a bola para frente, não pode, né, delargar a decisão. E, por último, formam outros líderes. O seu papel como líder é desenvolver as pessoas, levar as pessoas para o próximo estágio profissional e desenvolver outros líderes. E é muito gostoso quando a gente vê isso. Esses dias eu estava num programa de mentoria e eu perguntei para o líder, falei, olha, quantas pessoas você já desenvolveu? E nós tínhamos uma gerente na sala que tinha desenvolvido 7 gerentes de agência naquela mesma turma. Olha como isso é importante. Então, o teu papel como líder é desenvolver as pessoas, inclusive outros líderes. Kelly,
como esse método pode me ajudar? Eu sei que eu falando, gente, parece, né? Tá falando do método dela, que ela criou, que ela que aplica, que desenvolve. Mas olha esse exemplo. Recentemente fiz uma palestra com a Cressol, e Cressol Planalto do Sul, e foi uma indicação do Vitor, que é o nosso mentorado da turma 3. E aí eu coloquei lá no grupo que tinha fechado a palestra, ele colocou, olha que legal, quando eu soube que a cooperativa estava buscando, fiz questão de indicar você, né, dizendo que as aulas foram um diferencial. Gente, era setembro, tá? Não era nem dezembro. Olha os resultados. Meta de PR 212%, ativos totais 110, incremento de crédito 221, resultado 200%, consórcio praticamente 170, 17% da receita, 34% de receita com produtos livre de risco, redução de despesa, tudo isso a gente ensina passo a passo no nosso método. E aqui é o Vitor no palco desse evento que eu fui palestrar, em primeiro lugar, em resultado. Agência, primeiro lugar em resultado na cooperativa. Aí tem os diretores ali, a regional, a diretora comercial, né, regionais, diretora comercial, vice-presidente, do lado dele. Isso enche a gente de orgulho. Olha esse depoimento da Tília que eu falei para vocês, que a gente fechou lá o programa na cooperativa por conta do resultado dela. Eu ouvi do regional dela assim, Kelly, se os nossos gerentes de agência tiverem 50% da evolução que a Tília teve, eu já estou feliz. Resultado até novembro, onde a gente incrementou a nossa base de associados de 2.862 para 3.170, e essa é uma base de associado da agência, onde a gente trouxe associados para a base, onde realmente nós poderíamos trabalhar produtos neles. Um incremento de capital de 88,6%. A gente saiu de um capital, uma agência de 3 anos, com um capital integralizado de 829 mil, nós vamos para 1.564.000, e realmente me deparei com uma equipe que tinha muita vontade de aprender e queriam realmente dar esse retorno, trazer essas pessoas para investir na cooperativa, e a gente começou a trabalhar argumentos, e assim a gente conseguiu desenvolver, então, um argumento desde a abertura de conta, da importância de ter o capital, de construir um capital sólido para quando você tivesse uma proposta de crédito, assim como na hora da proposta de crédito. Então, são várias frentes de trabalho com capital social, programação de capital social, para a construção da participação do associado na cooperativa. A gente teve um incremento de 106,5% na carteira de consórcios, partindo de uma carteira de 4.154 para 8.592, e eu chamo muita atenção disso quando eu fizer a relação na carteira de crédito, porque lá no primeiro momento eu falei, nós precisamos aumentar o nosso IPP, e ofertar o produto descolado da oferta de crédito traz um relacionamento mais próximo com o associado. Nós incrementamos o nosso volume de depósito à vista, nós saímos de 4.773 para 3.310, e isso é muito prazeroso para mim, porque nós éramos a instituição financeira da parcela, né? Não existia um relacionamento tão próximo com o associado para ele reter o fluxo de caixa com a gente, usar nossas soluções de adquirência, fluxo de caixa, deixar ter a chave Pix principal conosco. A carteira de cobrança, ela foi um fator que contribuiu muito para o meu depósito à vista. Nós temos de um volume de títulos de 2.883 para 18.070 títulos. Esse é o fechamento de novembro, tá? Do mês de novembro, nós tivemos 18 mil títulos, né? Não é um acumulado de ano, né? É o fechamento ali dessa carteira. Então, uma carteira que se recompõe mês a mês e que se incrementa, e ele contribui muito para o nosso depósito à vista. Nós tivemos uma evolução de carteira de crédito de 23 milhões para 26 milhões. Aí eu chamo a atenção, assim, é uma evolução de 14%, e a gente busca o quê? Sempre entregar o dobro, né? Essa era a proposta que a gente tinha no início. Mas lembrem que eu falei do nível de maturidade das pessoas, posições novas. Então, a gente ter o cuidado para fazer o crédito de segurança. Esse ano é um ano diferente. Já como você negociava em 2024, você já não negocia em 2025. A nossa cooperativa, ela passou por uma construção com gestores de carteira, gestores de agência ali, justamente para a gente conseguir entregar de forma mais assertiva. E eu chamo a atenção, assim, para a importância da gente se construir como profissional, mas saber aproveitar também o que a cooperativa ela te entrega de estratégia. E a gente teve a construção do crédito baseado na formação de PJ, que foi determinante para a gente alavancar. A minha colega está até aqui, né? A minha colega Rafaela, que, assistindo, obrigada, Rafaela, pela presença, que encabeceou aí esse projeto de formação dessas pessoas e que fez a gente chegar nesse resultado, sabendo que a minha média de liquidação mês, ela estava de aproximadamente 860 mil, chegando a meses a 1.200.000, 1.100.000. Então, construir esse resultado para a gente foi muito positivo, e ele se desenvolveu mais no segundo semestre, né, onde a gente vê que as pessoas elas estavam mais seguras. Na carteira de investimentos, a gente iniciamos em fevereiro com 2.885.000, fechamos em novembro com 6.036.000, né? O que contribui para a gente isso é aumentar o número de ofertas do produto e investimento, e também ter presente o depósito à vista, né, através ali do fluxo de caixa. Já evidencia a importância de ter esse produto. Em fevereiro, nós tínhamos uma carteira de 4.432 de seguros de vendas, e finalizamos um acumulado em novembro de 140.570. Lembrando que esses produtos de seguro não envolvem o seguro prestamista, né? Nós trabalhamos isso muito forte na nossa carteira, a venda de seguro prestamista, porque
não era um produto fortemente trabalhado, mas a partir do momento que eu conseguia trabalhar a consciência do produto certo, no momento certo, com o associado gestor de carteira, ficou muito mais fácil a venda do seguro prestamista. E quando a gente consegue evoluir no relacionamento, um dos reflexos é a gente começa a ser avaliado pela nossa real performance. Então, como eu citei, eu tenho a agência, né? E o NPS da agência, ela mudou de 51,28 para 61,90, são 10 pontos, né, de evolução de avaliação dos nossos associados e do nosso posto de atendimento, que está agregado à minha agência, a gente saiu de uma variação de 38,46% para 72,33%. Então, posso dizer assim, que deu muito certo aquela necessidade que nós tínhamos de trabalhar a migração do PF1 e do PF2 para o digital. Esse resultado. Vou fechar aqui com os números, mas para vocês verem que são dois profissionais na gestão de agência, cada um com seus desafios. A Tília não era a primeira gestão de agência, mas ela engravidou, mudou de agência, estava grávida, teve o bebê, e dela voltou para essa nova agência com esse desafio de mudança dessa agência que ela assumiu, que tem um posto de atendimento agregado, e o Vitor, primeira gestão de agência. E como ele me trouxe, falou, Kelly, meu diretor trouxe feedback. Vitor, o resultado está negativo, mas assim, ó, até o desafio é teu, você sentou na cadeira, você assumiu. E aí o Vitor vem e faz um resultado incrível, o dobro do resultado esperado, sai do resultado de 500 mil, se não me engano, negativo, para uma meta de 600 mil positiva, ele entregou mais de 1 milhão e 200 positivo. Kelly, como fazer isso? Tem 3 etapas aqui para você implementar o método e você construir esse resultado. A primeira coisa é o diagnóstico. Então, quando o profissional entra no nosso programa, ele já entende que ele precisa fazer esse diagnóstico. Eu falo, gente, o diagnóstico às vezes dá mais trabalho, mas ele é base para a construção de um plano assertivo. E no diagnóstico, a gente trabalha 3 etapas: o olhar para o mercado, então, entende o seu mercado, entende o seu negócio, que é a sua agência, a sua carteira, né, a sua regional, o seu segmento, e conheça a tua equipe. Conheça o teu headcount, conheça as pessoas que estão ali, para que você possa construir esse plano e fazer as mudanças, ou seja, os movimentos necessários. Depois você vai construir o teu plano de negócios, que é definir a visão, os objetivos, indicadores, iniciativas, orçamento, né, plano de contatos ativos e manifesto da cultura que você quer. E, gente, conheça a equipe, não é só a equipe comercial, tá? Conheça toda a tua equipe. E, por último, implemente a execução comercial, porque é isso que vai garantir que o plano, né, se torne realidade. Então, ritos de execução comercial e ritos de liderança. Planejamento, execução comercial, ritos de liderança, direcionamento para a equipe. Kelly, eu sou gestor de carteira, eu não tenho equipe. Isso se aplica a mim? Sim, porque você precisa ter um diagnóstico do teu mercado, do teu negócio, que é a tua carteira, e você precisa entender como é que a tua equipe está estruturada, como é que esse grupo funciona. Você precisa construir um plano de negócio que é um pouco mais simples, mas que é um plano para a sua carteira, e você precisa trabalhar a tua execução comercial. E na parte de liderança, você não vai trabalhar você para a sua equipe como líder, mas você vai trabalhar com o seu líder para implementar os ritos. Então, você precisa construir um acordo de performance com o seu líder, você precisa receber feedback. Se você não recebe, você precisa aprender a pedir. Você precisa fazer prestação de conta, você precisa ter reunião 1 a 1. Então, tem ritos que são importantes. E aqui, então, dentro do método dos pilares, a gente trabalha relacionamento. No pilar relacionamento, nós vamos trabalhar com TI, nós trabalhamos no método segmentação como estratégia. Gente, não é PF, PJ e agro, não é, né, alta renda, enfim, varejo. É como a estratégia de negócio, como se implementar a segmentação para construir o teu resultado. Ciclo de relacionamento com o cooperado, e para aquelas sistemas que tem o CRA, né, o ciclo implementado, é mais que isso, tá? A gente precisa entender que ciclo de relacionamento é uma ferramenta de estratégia de construção de relacionamento com o nosso cooperado, e não simplesmente os contatos ali para fazer todos os dias. Construção da NPS, vocês viram a Tília falando da NPS dela, o quanto virou? Geração e percepção de valor, construção dessa percepção de valor com o nosso cooperado, entender o potencial da economia local, estratégia de prospecção,
Posicionamento como instituição financeira da comunidade. Não está aparecendo. Ok. Vocês me ouvem, pessoal? Dá um oi aí no chat, só para eu ver se vocês estão me ouvindo bem. Voltei. Deixa eu ver. Ok, então vamos lá. Tá. Bom, então vamos fazer o seguinte. Eu esqueci de combinar com vocês no início, né? Mas coloquem aí para mim no chat o quanto está valendo para vocês essa aula até agora. Já comenta aí para mim quais foram os principais insights que vocês tiveram. Bom, a gente já passou então essa primeira parte aqui. Acho que eu estava falando de prospecção, né? De estratégia de prospecção também, de construção de pipeline de produto de prospecção e de posicionamento como instituição financeira da comunidade, gente, né? Eu sempre digo isso, mas eu gosto muito de reforçar. Eu falo, vocês já sabem, mas não custa lembrar. Tem 3 figuras que têm que ser conhecidas na cidade de vocês: o prefeito, o líder religioso e vocês, né? Se não é assim, então é bem provável que vocês não são a principal instituição financeira da comunidade. E o líder tem que estar a porta para fora, é gestor de agência, gestor de carteira, é lá no escritório do teu cooperado, é lá na fazenda, né, lá no negócio que os negócios realmente acontecem. Bom, performance, mentoria como competência de liderança. Todo líder precisa ou deveria ser um mentor. Ciclo do colaborador, desde a contratação até o desligamento, né? A gente sabe que existe uma construção ali de atração, de treinamento, né? Desenvolvimento desse profissional, promoção, né? Levar esse profissional para o próximo nível. E às vezes, né, chega um momento em que a gente precisa fazer esse contrato, ele precisa ser rompido, seja por uma parte ou outra. E se você, eu falo que se você é líder, você nunca fez uma demissão, é só aguarde, sua vez vai chegar, é só uma questão de tempo. Então, a gente fazer isso com muito respeito com o profissional e o que que é importante, né? A gente dele ter consciência do porquê isso está acontecendo. O grande problema é que quando o profissional é desligado, ele não sabe o porquê, não tem noção do que aconteceu, mas quando você faz um bom acordo de performance, quando você trabalha o desenvolvimento desse profissional, PDI, feedback, né? E você faz, esse profissional já sabe, quando o desligamento precisa acontecer, ele já sabe, e quando a promoção também acontece, né, gente? O profissional já sabe. Fala, tem 2 coisas que a pessoa não pode saber, não pode não saber o porquê. Quando o profissional é promovido, tem que estar claro para ele, para o time, por que que esse profissional foi promovido. E quando esse profissional é desligado, também tem que estar claro para ele, para a equipe, o que aconteceu. Quando é uma surpresa, nossa, a gente não esperava que essa pessoa fosse desligada, a gente não esperava que essa pessoa fosse promovida, tem algum problema aí. Otimização de headcount. Headcount é sobre cadeiras, mas também é sobre pessoas. Rito de liderança. Quais são os principais ritos de liderança que precisam acontecer? Acordo de performance, desenvolvimento da maturidade profissional, feedback, PDI. E os ritos de execução comercial. Aqui está a gestão, mas de execução comercial, que é o planejamento, né, e o alinhamento da execução, otimização do tempo, giro da carteira, construção de pipeline, cadência e conversão de negócios. E na parte do resultado, a gente trabalha a potencialização do resultado a partir do relacionamento com o cooperado, resultado dos segmentos, resultado das carteiras, que é a margem de contribuição, orçamento, DRE das agências, gestão do resultado com produto e serviço, gestão da captação e do crédito. Então, são esses aspectos, esses elementos que a gente tem dentro de cada pilar, tanto do relacionamento, quanto de performance, quanto da construção e composição do resultado. E aí tem 3 indicadores que todo profissional tem que olhar para o seu negócio, seja para carteira, para o segmento, para agência, para regional, para cooperativa. O primeiro é o indicador de uso de soluções por cooperado. Aqui vai nos dizer o seguinte: o cooperado está fazendo negócio com a gente?
Porque se ele não está fazendo, gente, algum problema tem. E aí a solução certa, na medida certa, pelos motivos certos. Não é a qualquer custo. É a solução que atende essa necessidade, que ajuda esse cooperado a prosperar, a resolver um problema, a realizar um sonho. Fala, gente, todo mundo tem um problema a ser resolvido, todo mundo tem algum sonho, algum objetivo a ser concretizado. E aí, como a gente constrói, como é que a gente ajuda esse cooperado? Segundo, o NPS. O NPS diz se o cooperado que está fazendo negócio com a gente, se ele está satisfeito. E, por último, margem de contribuição. Os negócios realizados, eles são rentáveis, eles geram valor para a cooperativa, para o cooperado? Esses três indicadores precisam caminhar juntos. Cooperado fazendo negócio com a gente, cooperado satisfeito com os negócios que está fazendo e margem de contribuição adequada. Ah, só a margem é boa, o cooperado não está fazendo negócio com a gente, aquele que faz um crédito muitas vezes e vai transfere lá para outra instituição e movimenta lá. Não é esse tipo de relacionamento que a gente quer. O cooperado está satisfeito com a gente, mas não fala bem da gente, mas não faz negócio, não gera resultado. Ou o cooperado que o resultado é bom só para ele, né? Ele está com margem de contribuição negativa aqui, faz negócio com a gente, fala bem da gente, mas a margem de contribuição está negativa, ou seja, alguém está tendo que pagar a conta dele. Esse também não é o tipo de relacionamento que a gente quer construir. Então, esses três indicadores precisam andar juntos. E aí, as engrenagens. Os profissionais costumam dizer assim, Kelly, mas é muito prato para girar. Não é muito prato para girar, gente. Tem muito prato, mas você não precisa ficar girando prato o tempo todo. Você não precisa ser um girador de prato profissional. O que você precisa manter são as engrenagens funcionando, que é o planejamento mensal com desdobramento por semanal, agenda comercial semanal. Na agenda comercial, os contatos ativos acontecendo, 5 tipos de contato ativo. Vou abrir para vocês amanhã. O giro de carteira é o principal deles, vou explicar por que também como fazer. Abordagem, venda consultiva, construção e manutenção de pipeline, uso do CRM, isso dá credibilidade. Pós-venda, experiência do cooperado, é a ativação e a recomendação. Aqui a gente ativa o que a gente vende, a venda termina quando a solução está ativa, o cooperado está usando e está satisfeito. E um cooperado que usa as nossas soluções e está satisfeito com o relacionamento cooperativo é um cooperado que nos recomenda, e recomendação é diferente de indicação. Vamos trabalhar isso amanhã também. Então, ó, aqui, planejamento mensal com desdobramento por semanal, foco no que é importante, define prioridades, deixa de ser gerido por demanda. Se você é um profissional que vive apagando incêndio, enxugando gelo, trabalha, chega sexta-feira cansado, mas não vê resultado, gente, não tá tudo bem, não se conforme com isso. Não é justo com você, não é justo com a sua equipe, não é justo com a sua família. Não é assim que tem que ser. Gestão comercial ativa, relacionamento próximo, fidelização, contatos ativos constantes. Abordagem, ou seja, entender para vender mais e melhor, visão 360 do cooperado, plano comercial completo, não é monoprodutista, não é oferta monoprodutista. Constância nas vendas, cadência, volume, né? A cadência ali em vendas, aumento do volume de negócios, melhoria de rentabilidade, previsibilidade, aqui antecipar demanda, antecipar necessidade, acompanhar a ativação e manutenção dos negócios da carteira. Então, é o entender para vender, vender mais e melhor, olhar o cooperado como um todo, olhar o mercado, entender as dores, necessidades, desafios, oportunidades, limitações, ambições, quem é esse cooperado, quem é esse público que a gente quer trazer para a nossa cooperativa ou que está aqui conosco, para ir vender, né? A partir disso, ofertar soluções que sejam relevantes para ele, para o negócio dele, que agreguem valor para ambos, cooperativa e cooperado. Gente, não é entender para atender, porque atendimento tem um caráter reativo. Eu lembro quando eu comecei em cooperativa, de um lado a gente só fazia crédito, do outro a gente abria conta. A gente ficava parado lá esperando. O cooperado vir fazer crédito, o cooperado vir abrir conta, né? O prospect, a pessoa passar e querer abrir uma conta com a gente. Não é atender, tá? É entender para vender. E aí a gente precisa ter claro o seguinte, que venda realiza propósito. Não é venda a qualquer custo, não é venda de qualquer jeito, é venda com foco na necessidade do meu cooperado e fazer com que ele prospere, resolva os problemas dele, né, conquiste os seus sonhos, mas é uma venda que vai concretizar tudo isso. Até que uma venda aconteça, é só, né, papel, é só a conversa, né? É só o entender.
A gente atende de verdade, a gente realiza realmente, ajuda o cooperado a realizar propósito quando a gente vende, quando essa venda se concretiza. E aí a gente passa dessa visão produto, né, para a visão cooperado, ou seja, na visão produto a gente tem um esforço muito grande em convencer as pessoas a comprar o que a gente quer. Quer um seguro? Quero. Quer um seguro? Não quero. Quero, não quero. Não é assim. Então, conhecer, entender quem é esse cooperado, né? Quem é esse negócio, como é que ele funciona, e aí, com base nisso, oferecer não uma solução, mas as soluções, o plano comercial completo que vai construir essa prosperidade, vai fazer o cooperado crescer e, consequentemente, a cooperativa crescer com ele. Então, nessa construção de relacionamento, pensa assim, ó, se o atendimento operacional reativo tem valor? Tem. Mas o atendimento consultivo é transformar aquele reativo em consultivo. O cooperado foi resolver um problema, a gente resolveu, né, a dor de dente e identificou outras oportunidades, outras necessidades, resolveu, mais valor ainda. Agora, imagine uma consultoria ativa especializada. É assim que você e a sua equipe precisam atuar. Bom, eu não vou entrar em planejamento comercial hoje, que era o nosso próximo passo aqui. A gente já extrapolou um pouquinho o horário, mas fica aí para vocês, né, essa visão da construção do relacionamento. Eu quero, tem muito, ó, você vê que tem muita coisa aqui para a gente conversar. Volta aqui, Renan, para mim, por favor. Só quero fechar com já 3 perguntas do diagnóstico. Eu quero voltar lá nas 3 perguntas do diagnóstico. É porque eu tive que mudar de computador, tá, gente? Então, volta, sobe, sobe, pode subir diretão. Ixi, não era esse, então, hein? Pode descer. E aí, nessa de mudar de computador, acho que os slides deu uma bagunçada ao vivo, mas eu espero só um pouquinho que eu quero fechar aqui com 3 identificações aqui do resultado. Não é isso. Tá. Bom, volta só para mim, então. Eu vou começar, então, amanhã, na quarta-feira, com essa parte do diagnóstico. Então, nós vamos começar com a identificação do momento, do estágio de maturidade do seu negócio, da sua agência, da tua carteira, do teu segmento. Vai ser a primeira atividade, tá? Hoje, quarta e quinta, exatamente, Eduardo. Quarta-feira, que é a nossa próxima aula, nós vamos começar já mão na massa, identificando o estágio de maturidade do seu negócio, da sua agência, da sua carteira ou do seu segmento. Vou trazer para vocês, dentro do método, como é que a gente faz essa identificação e a gente vai para planejamento, tá? Trabalhar ali a parte uma parte do diagnóstico e uma parte do planejamento, para na quinta-feira vocês terem todos os insumos para construir o planejamento e irem para a execução comercial de vocês. Gente, muito obrigada pelo dia de hoje. Fantástico, vocês ficaram aqui 30 minutos a mais. 30? 30 minutos a mais. E aí, na quarta-feira, eu vejo vocês aqui para a gente seguir já com o diagnóstico, o olhar de diagnóstico para o negócio de vocês.